Meu nome é João. Eu vim continuar o projeto Aspasia News, da escola AIAM. Que joia! Muito prazer, João. Muito prazer também, senhor Paulo. São 10 perguntas e aí acaba. Perfeito, perfeito. Qual é o nome? O meu nome é Paulo Mário Machado Araújo. Muito obrigado. No que você trabalha? Eu trabalho com muitas coisas, mas a minha profissão hoje eu sou pesquisador e professor na universidade. Você já visitou alguma aldeia indígena? Já visitei algumas aldeias indígenas na minha vida. Nossa, Já que legal. visitei. E Como é a vida lá? como? Como é a vida lá? Ah, então, existem muitas aldeias indígenas, não é? Sobretudo nos continentes americanos. Então, eu tive a oportunidade de visitar aldeias indígenas no México, tive a oportunidade também de visitar as nossas aldeias indígenas aqui no estado de Sergipe. Que legal. É, e aí a vida na aldeia. Aqui, por exemplo, nós temos em Sergipe os xocós. Eu sei, Carlinhos Chocó. Tem os cariri xocós, mas tem também os xocós, que são diferentes. São duas tribos diferentes, tá Que certo? legal. Eu já visitei as duas. Já tive a Nossa, oportunidade de visitar as duas. É. A aldeia dos xocós, que eu visitei, que ficava numa ilha dentro do Rio São Francisco, o aldeamento deles. É um local muito bonito, não é? E a vida deles lá é muito linda, porque eles têm o Rio São Francisco, que é um rio muito especial, né? Muito sagrado para a cultura indígena, né? E tem as matas do local que eles chamam, que são as matas do Caiçara. Então tem florestas e tem o rio. A vida lá na aldeia do Chocó é muito, muito legal, muito linda, porque é uma aldeia bonita, assim, as escolas são escolas especiais, de certa forma, para as crianças indígenas. E assim, a impressão de quando nós vamos lá visitar a aldeia Chocó é uma sensação de felicidade, de paz, de harmonia. É muito legal os Chocós. Os cariris chocós também, viu? Os chucurus também, os chucurus cariris, os funiôs, os eu tucará. conheço o Senhor. Ah, o... Peraí, deixa eu lembrar o nome. O Facofuniô é um dos índios de lá. Facofuniô. Eu conheci Funiô, ele. funiô, Facofuniô. é. O funiô, os funiôs também têm essa, os funiôs, os trucás. A maioria desses índios do Nordeste, eles têm uma ligação muito forte com o Rio São Francisco. Em especial os trucás, os funiôs, os xocós, os cariri xocós. Eles têm uma relação direta com o rio. Eles chamavam, na língua deles, eles chamavam de Opará, que quer dizer rio e mar na língua deles. Que E que legal. para nós, e que para nós é o Rio São Francisco. Você sabia que fizeram uma indústria perto do Rio de São Francisco? Que essa indústria está roubando toda a água dele? Represaram o rio. É verdade. Infelizmente, uma parte do meu trabalho está relacionado exatamente com isso, João, com o que você está dizendo. E eu tentei
tentei, assim, no meu trabalho, ajudar nessa dificuldade, que quando a gente constrói essa indústria, realmente a gente interfere na naturalidade do rio. Quer dizer, o rio ele ficou artificial, ele já não é mais natural. E com É. isso tem consequências assim muito graves, infelizmente, do ponto de vista socioambiental. Muito bom você conhecer isso, viu, João? Quando eu crescer, já que essa represa é de madeira, vou pegar uma serra, cortar a última madeira da represa e aí vou desrepresar o rio, não vou nem perceber, e aí só quando olharem vai estar lá o Rio São Francisco solto de novo. Que lindo, João, que lindo. Eu também teria vontade de participar desse mundo onde eu me juntaria a você para poder liberar o rio para que ele volte a ser um rio natural de novo. Eu também me juntaria a esse desejo, viu? Acho muito lindo esse desejo teu. E quem sabe um dia nós possamos encontrar soluções melhores e a gente consiga liberar esse rio que está preso, né? É, Esse tipo de sentimento é um tipo de sentimento bem indígena. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo faz parte, eu diria assim, né? Faz parte assim das nossas raízes indígenas. A minha bisavó era indígena do Rio São Francisco, eu sei. não é? E eu tenho o maior orgulho e eu da minha família, eu assim, talvez seja uma das pessoas que mais reivindica assim essa cultura indígena em mim, como eu vivo, como eu me visto, como eu me alimento, qual é a minha relação com a natureza. Então, eu me sinto um pouco índio também. Legal. A próxima Legal. pergunta é o dia a dia das crianças indígenas. É similar ao nosso? Repete, por favor, João, que eu não entendi direito. O dia a dia das crianças indígenas é similar ao nosso? Similar ao nosso? Ao dia a dia das crianças indígenas, olha, essa pergunta depende muito de que aldeia, que tribo você está falando. Porque tem tribos na Amazônia, por exemplo, nós temos hoje no Brasil, o último censo que eu tive acesso, em torno de 800 a 1 milhão de índios. Nós temos índios ainda que não tiveram contato ainda com esse mundo moderno nosso, que vivem isolados na natureza. Então, o dia a dia dessas crianças, ele é um pouco assim utópico, né? Inclusive é um pouco utopia, porque eles têm uma relação muito mais conectada com a natureza do que, por exemplo, os índios daqui do São Francisco, que já tem uma parte da cultura deles, assim, eles já utilizam mais ferramentas tecnológicas. Então, tudo depende do acesso da tecnologia nas tribos indígenas. Não é? Então, lá no Chocós, eles têm escolas parecidas com as nossas escolas, lá no Chocós. Tá certo? Eles falam português, eles têm professoras, tias e professores, eles têm uma dinâmica de aula que parece com a nossa dinâmica de aula. A diferença é que um pouco a metodologia é adaptada aos índios, à cultura deles, dos Chocós. Tá certo? Mas o dia a dia, eu diria assim, nós que vivemos em cidades, nós temos uma vida diferente das crianças, de uma maneira geral, que vivem ainda longe das cidades. Então, é uma diferença relacionada à maior presença da natureza nas nossas vidas. Então, o dia a dia aqui dos índios Chocós é um pouco parecida com a tua, com a dos meus filhos, não é? É um pouco parecida aqui dos Chocós.
A próxima pergunta é: quais são os povos indígenas de Sergipe? Olha, no meu conhecimento, os únicos que nós temos hoje são os Chocós. Não temos mais. Por quê? Porque os Cariri Chocós, eles estão do lado de Alagoas. Mas é assim, a gente diz assim, o Rio São Francisco, ele é o limite entre o estado de Alagoas e Sergipe. Mas eles estão só do lado de Alagoas, os Cariri Chocós. Os Chocós não, eles estão do lado de Sergipe. Então nós temos os Chocós que são, pela a questão territorial, eles são sergipanos, tá certo? Uhum. Mas o território de convivência é Sergipe e Alagoas, tanto dos Cariri Chocós como os dos Chocós. Então, a resposta, eu diria assim, a resposta seria os Chocós são sergipanos. A próxima pergunta é: onde ficam localizadas as aldeias indígenas de Sergipe? Então, os Chocós, eles ficam localizados no município de Poço Redondo, que fica no sertão do estado de Sergipe, nas margens, colado ao Rio São Francisco. Então, eles vivem assim, do São Francisco praticamente, né? É muito forte a presença do Rio São Francisco. Então, os Chocós, eles estão lá no sertão, em direção a Canidé, no município de Poço Redondo. Os Cariri Chocós estão do lado de Alagoas, em frente à cidade praticamente de Propiá, que é uma cidade sergipana, tá certo? Mas eles ficam do outro lado, em Alagoas, num município que se chama Porto Real do Colégio. Eles ficam nesse município. Também, assim, colado, quer dizer, na beira do São Francisco. Também vivem no São Francisco. Qual o total da população indígena de Sergipe? De Sergipe, olha, eu diria que, contando os Chocós, o último censo deu 250 indivíduos. Nossa, 250. 250, mas eu acho que é mais. Inclusive, João, os Chocós agora, muito recentemente, eles estão com uma rádio, chama Rádio do Índio, é tão linda, e a gente pode escutar a Rádio do Índio, pode conversar com eles na rádio, viu? Se Nossa, você, que legal, né? Se você tiver curiosidade, de repente, você pode escutar a rádio direto lá dos Chocós, na ilha de São Pedro, é uma ilha muito linda, onde eles estão lá, sabe? Muito linda mesmo. Só para você ter uma ideia, o imperador Dom Pedro II, ele dormiu nessa ilha, porque hoje tem ruínas, mas na época tinha um monasteiro muito antigo, muito São Franciscano, e as construções, as ruínas, a igreja é muito linda, não é? Então, lá no Chocós, 250 indivíduos. Eu acho que é um pouco mais, tá certo? Eu tive recentemente, eu tive há um mês e meio atrás, eu estive lá, na aldeia Chocós. E eu conversando com eles me disseram números diferentes. Eu acho que é mais do que 250. E os Cariri Chocós, em torno disso. Eu diria que em Sergipe nós temos em torno de 1.000 índios, não é? Vivendo aqui no estado de Sergipe. Em torno de 1.000 índios, contando Cariri Chocós e Chocós. certo. O que significa a prática indígena Toré? Perdão? O que significa a prática indígena Toré? O toré. Meu Deus, o toré. Eu adoro dançar o toré. O toré é uma dança sagrada que
é religiosa, faz parte dos rituais religiosos, sociais, não é, dos índios, faz parte. No Brasil, a maioria dos índios do Brasil inteiro dançam o toré, não é? E aqui em Sergipe, os índios de Sergipe dançam divinamente. Na região Nordeste, o toré é uma dança muito sagrada, não é? Que permite os índios, na sua religiosidade, conversar com Deus, conversar com a natureza, Nossa, é, exprimir sentimento. Por exemplo, quando nasce uma nova criança, um curumim na aldeia, eles dançam o toré para agradecer a chegada dessa nova criança, não é? Então, da mesma forma, quando morre um indivíduo da aldeia, eles dançam também o toré para poder, de uma maneira geral, se despedir dessa pessoa que se foi. Então, o toré é uma dança sagrada, religiosa e muito legal de dançar. Normalmente a gente dança em torno de um fogo sagrado, não é? E essa dança nos aproxima. Os índios falam do grande espírito, né? Nós falamos de Deus. É isso, Toré. os índios têm acesso a todos os documentos? Olha, os índios hoje, eles têm rádio, né? Eu acabei de falar que a gente pode escutar hoje a Rádio do Índio, né? Eles hoje têm 7.000 seguidores na Rádio do Índio, ó. Tem gente escutando a rádio deles em vários locais, inclusive fora de Sergipe, talvez até fora do Brasil, viu? Então, os índios hoje, nós temos assim figuras, inclusive na memória, o professor Apolônio, que era professor, se eu não me engano, de história, Apolônio. Então, hoje os índios na nossa região, de certa forma, têm acesso à documentação. Eles têm acesso. Houve uma professora antropóloga que escreveu sobre os nossos índios, assim, muito bons livros. E tem um livro escrito em Sergipe pela poetisa e escritora Ilma Fontes, e ela escreveu um livro muito bom que fala sobre os índios, a história dos índios de Sergipe, que se chama um livro muito bom, chama Fúria da Raça. É um livro excelente para ler, mas eu acho que ainda na sua idade ainda não. Você tem que crescer um pouquinho mais para poder ler esse livro. Eu acho que ainda não é permitido para você. Mas tem esse livro, Fúria da Raça. Muito bom. Então, eles têm acesso, os índios têm acesso hoje, os nossos índios de Sergipe têm acesso à documentação. Certo. Quais são os significados das pinturas indígenas? As pinturas Ei, que feitas legal. no corpo. As pinturas indígenas, elas também, como o toré, fazem parte da ritualística, dos rituais indígenas. Elas servem para muitas coisas. Então, servem para proteger a pele do indígena, para criar uma outra pele do indivíduo, mas servem também para representar emoções. Então, hoje eu estou alegre, então eu faço uma determinada pintura no meu corpo para exprimir o estado de emoção que eu tenho hoje. Hoje eu estou menos alegre, então eu faço uma outra pintura. E as pinturas servem também para dizer, por exemplo, se existe um determinado conflito. Então, eu me pinto para poder me preparar para esse conflito, não é? E também assim da religiosidade indígena, né? As pinturas dos índios. E interessante, né? Você sabe que uma vez eu me pintei com as pinturas indígenas e fui Eu viajar. também. E ficou tão lindo, eu viajei no avião, meu corpo todo pintado. Foi muito lindo, as pessoas olhavam para mim e eu assim todo orgulhoso porque eu estava exprimindo, me expressando, perdão,
um momento importante da minha vida, que foi o meu casamento. Então, eu me pintei todo de índio, me casei e fui viajar com a pintura, o corpo todo pintado. Então, é assim, serve assim as pinturas, né? Para exprimir momentos da vida indígena, né? Obrigado pelas perguntas. Mas agora eu vou dar a palavra para o Andressa. De nada, João. Foi um prazer enorme, viu? Conversar com você. Certo. Olá, Paula. Sou Andressa Júlia. Venho agradecer em nome do segundo ano pelo seu conhecimento sobre a cultura indígena que tanto nos fez crescer. Oi, obrigado a você, viu? Muito obrigado a você. Um prazer falar com a sua turma, com você do segundo ano. Prazer enorme.